boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia com um papo que hoje vai render, eu tenho certeza. Eu estou recebendo aqui Sabrina Oliveira, bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui, Samira. Prazer em te receber, o nosso nome é quase xará, quase, por pouco. Sabrina e Samira, no ar aqui na Vibe Mundial. Você pode nos ouvir em 95,7 FM, 660 AM, pelo nosso site Vibe Mundial FM e também pelo aplicativo, né? Se você ainda não baixou, tá na hora. Né, Sabrina? Isso mesmo. Vamos lá? A Sabrina, ela é educadora, especialista em neurociência, trabalha muito na parte da aprendizagem e ajuda estudantes a serem aprovados. Eu acho que é aí que é o golpe de misericórdia, tiro, né? Como é que fala? O tiro de misericórdia? É isso mesmo, porque Samira. Todo estudante quer ser aprovado, todo estudante quer se dar bem nas provas que faz. Quando se fala em avaliação, já é uma loucura. E a gente sabe que estamos na última semana do Enem. Exatamente. A prova é no próximo domingo, né? E eu acho que tem muita coisa a ser falada para esses jovens. Isso, para os jovens, para os pais, para os tios, para a família. E o que eu percebi? Quem convive, né? Exatamente, quando você colocou assim, e esse é o ponto-chave, né, da aprovação. E o que eu percebi como professora, Samira, foi que muitas vezes quem estudava mais, aquele aluno que estava se dedicando, muitas vezes ele não era aprovado. E era porque ele não sabia estudar, porque ele estudava e depois esquecia. Então, até o que me motivou a estudar mais sobre o processo de ensino e aprendizagem, de neurociência, foi ver esses alunos que eu falava assim, ele merecia. Só que ele não tinha a nota que ele merecia, porque ele estava estudando, mas de uma forma que não era mais eficiente. E onde que estava o erro? Vamos usar esse termo, né? Onde que estava o erro? Em alguns pontos, eu acho que um dos primeiros é que o jeito que a pessoa estuda para a escola, ele não funciona quando a gente pensa para Enem, para as provas. Vestibular. Para vestibular. O que funciona muito para a escola, e na minha época era assim, na sua também, provavelmente funcionava assim. A pessoa tinha ali um tema limitado, capítulo 5 e 6, ela estudava, às vezes virava à noite, ia bem na prova e depois esquecia. Uhum. E depois ela fazia isso de novo e depois de novo. Agora, uma prova que é uma vez por ano, com todo o conteúdo, que é tudo ou nada. Se ela foi mal, não tem recuperação, não tem trabalho, é aquilo ali, senão é só o outro ano. Para isso, a gente precisa de outro processo cognitivo, que a gente tem que estimular a memória de longa duração, a gente tem que trabalhar muito a questão da constância. Então, a pessoa, ela precisa estudar, ter constância, fazer revisão. Para a escola, não precisa tanto de revisão. Não precisa tanto de estimular a memória de longa duração. Então, acho que esse era o erro principal. A pessoa estava fazendo, achando que estava fazendo muita coisa, mas acabava se frustrando. Tem outro ponto que faz muita diferença. O jeito que enxerga o erro. Na escola, a gente foi ensinado que o erro era sinal de fracasso. Então, quando a pessoa ia mal, ela dobrava a pontinha da prova, enfiava no fundo da mochila e fingia que aquilo nunca aconteceu. Tá. Quando a gente pensa no processo de aprendizagem, ele só acontece errando. E aí, quando a gente entende isso para o Enem, faz muita diferença. Muita gente não volta nos erros dos simulados, não corrige, para não ver o fracasso. Nossa. E fazer simulado é interessante. Muito interessante. Não, muito corrigir os simulados é interessante, mas pouca gente quer corrigir. Tá, então vamos ao ponto. Qual é a melhor forma de estudar? Como que eu desenvolvo essa memória de longa duração? Porque é a memória que vai ficar comigo. Exatamente. Se lá na frente me perguntarem, pode ser que eu me lembre da resposta. Exatamente, que é realmente a gente consolidar. O processo de formação da memória de longa duração, ele tem dois momentos. A gente primeiro vai codificar a memória. Então, eu estou tendo uma aula, eu estou estudando aquilo ali na apostila e depois vai consolidar. Então, a gente tem que pensar no processo de aprendizagem com essas duas fases. E aí, para a gente conseguir consolidar isso, a gente precisa de resgatar isso de forma ativa. Então, se eu assisto uma aula, depois eu assisto uma outra aula, depois eu faço uma leitura, é tudo passivo, eu estou só recebendo. Agora, se eu assisto uma aula, depois em 1 minuto eu explico aquilo que eu entendi, se eu faço 5 questões sobre aquilo, eu tenho um processo ativo, eu tenho repetição e tem um fator muito importante para a consolidação também, que é a questão do sono. Tem estudante que não dorme. Tem muitos estudantes que não dormem. Ou que dormem mal, ou que querem fazer mais coisas e por isso não dormem. Então, a gente precisa de pensar nisso. Eu tenho que estudar, testar, evocar aquilo novamente e dormir bem.
E geralmente isso não acontece de uma forma eficiente ao longo do ano. E nesse finalzinho, nessa semana, aí é muito importante revisar, voltar naqueles temas que a pessoa mais erra, nos temas que mais caem, não ter medo do erro. O que muita gente tem medo, Samira? Fala assim, nossa, mas e se eu fizer algumas questões e eu descobrir que eu não sei aquela matéria? Eu falo, descobre agora, não é? É melhor descobrir agora, né, do que no domingo ou no outro domingo. Então agora dá tempo. E aí, a pessoa revisar aquilo ali, encarar o erro de uma forma... Eu falo que treino é treino e jogo é jogo. Errou agora, não tem problema. Errou um dia antes do Enem, não tem problema. Né? Corrige isso e vai para a prova mais preparado. E cuidar muito da questão do descanso, revisão e estratégia de prova, que é onde tira muita gente aí nessa reta final. Tá, então vamos lá. Eu vou aprender a lição, né? Eu vou receber aquele conteúdo. A partir deste momento, para eu reter este conteúdo, eu tenho que passar por esses processos que você falou. Então, repetir, fazer questões, mais alguma coisa? Assistir alguns vídeos relacionados também é interessante? Aí, nesse caso, já é passivo de novo. É passivo? É. Tá. Então, por exemplo, o que muita gente faz? Muita gente fala assim, assisto a aula, faço um resumo copia e cola. E se der tempo, eu faço questões. Tá, aí ao contrário, né? Aí eu falo, e geralmente dá tempo? A pessoa fala, não. E aí, o resumo copia e cola, ela gasta um tempão. E não serve para muita coisa, a neurociência mostra isso de forma clara. Então é melhor ela pegar, assistir a aula, aí tenta se explicar aquele assunto, faz as questões, olha as dúvidas, volte nas dúvidas. Isso é muito mais eficiente do que ela assistir várias aulas do mesmo assunto. E isso vale para o Enem e vale para o vestibular? Vale. Tá, aquele camarada que está aí do outro lado, nos ouvindo, ou você tem seu filho, seu sobrinho, seu neto, que está ali trancado no quarto, desesperado porque quer passar em medicina? Sim. Eu acho que essas são orientações bem interessantes, porque vale para tudo. Vale, e tem a prova da FUVEST daqui a um tempo, daqui a uns dias. Tá, então nesta semana, qual é a preparação? Para essa semana, muito importante, descanso. Tem um fator que faz muita diferença no humor e na disposição, que é a exposição à luz natural. Então, recomendo, muitas vezes o estudante está ali preso na caverna dele, dentro do quarto, enfiado no quarto o dia inteiro, e a exposição à luz natural faz toda a diferença na qualidade do sono e no estado de alerta. Porque aí fica estudando, aí estuda e esquece. A atividade física tem evidência científica também, de que melhora a aprendizagem. E aí é hora da gente revisar o que mais cai, revisar aquilo que ele está errando e preparar para a estratégia de prova. Qual que é o problema, Samira? São muitas questões, são 90 questões nesse próximo domingo, no outro mais 90. 90 questões, uma redação. E aí as pessoas erram muito por falta de atenção, erram muito porque entram no piloto automático. Tanto quando a gente pega as questões do Enem fora da prova, elas não são questões muito difíceis, igual o FUVEST, por exemplo. Mas são questões que ali, junto com aquelas outras 89, se tornaram muito difíceis. E tem um ponto, Samira, que é o sistema de correção do Enem, a TRI. Pouca gente se dá conta disso. O que acontece? São 90 questões, 45 de cada área. Se eu acertei 30 de linguagens, você 30 de linguagens, a gente não tem a mesma pontuação. Essa pontuação pode variar mais de 100 pontos, às vezes 150. Por quê? Porque, olha só, o Enem ele avalia uma coisa que chama coerência pedagógica. Então, se a gente acertou 10 questões, eu e você, e eu acertei as questões mais difíceis e você acertou as questões mais fáceis, você tem a pontuação muito maior do que a minha. Maior? Maior. Porque se eu acerto as difíceis e errei as fáceis, ele considera como se eu tivesse chutado. Eu não tive coerência pedagógica. Então, acertar as questões fáceis é muito mais importante no Enem do que a gente acertar as difíceis. Olha diferente isso. da escola. Olha isso, que informação importante. Isso está lá no manual do participante do Enem, tudo explicadinho, mas as pessoas ignoram isso. A gente nem lê, né? A gente acaba nem lendo. Eu tô vendo que você atua com foco em 5 pilares da aprovação. Consegue falar? Claro. Cronograma individualizado. Eu falo muito que um cronograma que serve para todo mundo não serve para ninguém. A pessoa pega um cronograma ali, tenta seguir e se frustra. E a gente precisa de um cronograma aí nessa reta final. Inclusive, essa semana, eu nem recomendo que a pessoa fique só estudando linguagens e humanas, que é a prova. É importante que ela faça algumas questões do domingo seguinte. O segundo ponto é estudo ativo. Não adianta estudar e esquecer. Então, não é só ficar assistindo aula. Tem gente que assiste aula, Samira, você não vai acreditar. Tá? Inclusive na moda em algumas regiões do país. Aulões de 9 da noite às 9 da manhã.
chamado viradão ou corujão. Uhum. E aí a pessoa fica ali só assistindo a aula e ela não testa. Então a gente precisa de estudar de forma ativa para reter aquela memória. Porque eu tô só ouvindo, né? Eu não sei, na verdade, se eu tô retendo a informação ou não. Mas dá aquela sensação de que eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô lá, né? Eu tô fazendo minha parte. O terceiro ponto é a revisão. Revisão. O quarto, que as pessoas não dão muita bola, mas quando chega nessa época, assim, elas veem o tanto que é importante, é o preparo mental e emocional. Tá. Porque não adianta chegar na hora da prova, eu sei o conteúdo, mas aconteceu um imprevisto, eu me embolei no tempo, eu errei um gabarito, a luz acabou. E aí muita gente já desiste. E esse preparo mental e emocional, eu trabalho muito com os meus alunos, assim. É o tanto que é importante a gente focar, fazer o melhor que a gente pode na situação que a gente tem. Senão a pessoa, ela acorda desanimada, culpada pelo que ela não fez ontem e vai dormir frustrada também por não ter feito tudo. E o quinto é a estratégia de prova. Também não adianta a gente saber tudo e não fazer a prova no tempo, e não fazer com a estratégia certa, e não ser valorizado pela TRI, que é o sistema de correção do Enem. Tá. Se eu sou melhor em linguagens do que em ciências, eu não lembro direito quais são os pontos, tá? Isso também tem a ver na nota final? Tem. E eu tenho que sofrer por isso? Não, né? Aí é importante conhecer a estratégia. Uhum. Porque, historicamente, então no próximo domingo a gente tem prova de redação, linguagens e humanas. Ok. A redação, ela é mais valorizada pela TRI. Historicamente, depois humanas, depois linguagens. Tá. Então, vamos supor que está acabando o meu tempo e eu tenho 10 questões de humanas e de linguagens para fazer. Pensando na valorização do Enem pela TRI, é melhor que eu me concentre nas 10 de humanas do que nas 10 de linguagens. Entendi. Então, a gente precisa de conhecer essas regras do jogo. São regras. Eu acho que quanto mais a gente conhece a regra, melhor a gente se sai. Eu posso começar pela redação? É recomendado? É recomendado que você, né, eu recomendo que a pessoa olhe a redação, olhe o tema, coloque ali alguns repertórios, algumas ideias, vá para algumas questões, porque quando a gente faz a redação direto, tem o que a neurociência chama de viés cognitivo. Uhum. É aquilo que parece que tudo está fazendo sentido. Aí quando a gente dá uma distanciada e lê de novo, igual quando a gente escreve um texto, ou manda uma mensagem, depois você vai olhar, nossa, mandei tudo errado, né? E aí é bom que ela coloque ali os argumentos, as ideias, dê uma distanciada e volte depois. É uma coisa que eu recomendo. Eu faço isso quando eu escrevo artigos, né? Eu coloco numa gaveta e depois eu pego. É muito diferente, não é? Porque aí você já arruma tudo com outro olhar. Sim. E isso é bem interessante. Sem esse E viés. no outro domingo, quais são os temas? Aí, matemática e ciências da natureza. Nossa, que horrível. Ciências da natureza é biologia, física e química juntas. E aí, eu começaria por onde? Não pela matemática. Matemática é mais valorizada historicamente do que a prova de ciências da natureza. Então, mesma coisa, se eu tiver que escolher entre uma das duas, tá acabando o tempo, aí escolher matemática. Vai para matemática. Isso. Se tiver faltando mais perguntas a serem respondidas, eu priorizo a matemática. E eu tenho uma orientação, Samira, que quase ninguém faz, mas quando eu falo, as pessoas fazem e me agradecem depois. O que acontece? Domingo tem a prova. Humanas, linguagens e redação. E aí o gabarito oficial vai sair só ao longo da semana. E o que a maioria das pessoas acaba fazendo aí? Elas gastam essa semana, antes da segunda prova, pensando no domingo anterior. E eu sempre falo, né, num jogo de futebol, acabou o primeiro tempo, quem fica discutindo ali o primeiro tempo é a plateia, né? São os jornalistas. Os jogadores, eles estão pensando e descansando para o segundo tempo. Então, e tem muito erro de gabarito extraoficial. A redação, a pessoa fica fazendo várias suposições. Será que eu tangenciei? Será que eles vão aceitar? Será que não vão? E eu sempre vejo que a gente tem que ter o foco no que está no nosso controle. Uhum. Então, o primeiro dia passou, eu falo assim, a gente tem que estar com foco de jogador. O nosso foco é no segundo tempo. Tá. Então, é a gente pensar, silenciar aqueles perfis do Instagram que estão discutindo a primeira prova e falar, não, meu foco é no segundo tempo. Ah, mas eu tô curioso. Tá bom, tô curioso. Quando passar a segunda prova, eu olho sobre isso, já vou ter o gabarito oficial. Nem olho pro gabarito. Nem olha, porque o gabarito oficial e o extraoficial de linguagens, por exemplo, geralmente eles têm pelo menos de 6 a 8 divergências. Tá. Então, eu vou ficar sofrendo com isso, sendo que eu nem sei se é a resposta oficial ou não, se a questão vai ser anulada ou não. Então, não faz sentido eu estar gastando a energia que eu podia estar usando Para estudar. para estudar para a prova que eu tenho. Então, eu sempre falo, olha, a gente está no jogo, o olho é no jogo. Agora, uma perguntinha. Vamos supor que nem eu falei, eu já deixaria matemática, tá? Se eu tenho algumas disciplinas que são mais desconfortáveis para mim, existem fórmulas para que eu possa ter um melhor entendimento
do conteúdo? Nesse período, né? Nesse período, e na vida também, né? Pro Enem, o que mais pega o pessoal é física, né? Física e matemática. E aí, por exemplo, então eu tenho dificuldade, vamos supor, campo elétrico ou probabilidade, são temas comuns. E tem vários fatores que a gente pode ajustar para a gente melhorar isso. Um dos fatores, Samira, é que o nosso estado emocional, quando a gente está estudando, influencia muito. Então, tem 2 fatores que influenciam: desespero e desinteresse. E eu sempre falo com os meus alunos, aquela matéria que você não está entendendo, você está desesperado, aí a pessoa assiste a aula, ela vai assistir uma aula gravada, de meia hora, demora 2 horas, porque ela vai pausando tudo. E a gente não consegue ter uma linha de raciocínio. Imagina, alguém escutando a gente aqui, pausando de 30 em 30 segundos para anotar. Ou desinteresse, a pessoa já acha que não dá conta. E aí, um dos fatores é assim, olha, eu vou assistir isso aqui, e eu falo muito do paradoxo da aprovação. A aprovação é consequência. Fala, será que eu vou passar? Eu não sei, eu sei que eu vou aprender isso aqui, vou aprender alguma coisa. Aí faz muito sentido a pessoa fazer o que chama de mapeamento antes de estudar. Ela olhar no material didático, título, subtítulo, os termos em negrito, isso em 1 minuto. Aí ela assiste a aula já com mais foco. Ela já tem uma noção do que é importante. Qual que é a grande dificuldade de um estudante? Saber o que é importante. Já viu aquele estudante que vai grifar a apostila e grifa tudo? Tudo é importante. Tudo é importante. E aí, quando ele viu aquilo, não, já sei que isso são coisas mais importantes. Então, ele já tem mais foco ali. Porque ele teve o cuidado de olhar todos os tópicos que vão ser tratados. Isso, título, subtítulo, questão resolvida, ele já entendeu o que é mais importante em 1 minuto. E aí, ele já consegue ter mais foco. Terminou a aula, tem uma técnica chamada de recall, que é ele também se explicar. Então o que eu aprendi disso? Aprendi isso, sem olhar. E aí depois fazer questões e voltar nas dúvidas. Vou tentar. Isso aí você vai gastar menos tempo e vai aprender mais. Porque aí também o esgotamento mental é menor. Muito menor. Porque aí quando você fala do preparo mental e emocional, as emoções elas ficam mais afloradas nessa época. Tem uma ansiedade que tem a ansiedade natural, mas também tem aquela que pode ser exacerbada. Sim. E se eu tenho esse controle, porque eu conheço, eu fiz a minha parte, isso pode ser acalmado? Pode muito, né? Então, né, tem um transtorno de ansiedade, precisa ser tratado. Mas existe a ansiedade que é uma emoção normal. Natural. E qual que é o problema, Samira? As pessoas falam assim, nossa, às vezes eu tô ficando um pouco insegura e eu não quero ficar insegura. Não, aí ela fica nervosa porque ela tá insegura e não queria ficar. Mas é normal. Ela não tem controle do que vai cair, do tema da redação. Então, a gente pensa, não, tá bom, existe uma insegurança, existe um frio na barriga que é comum, mas como que eu vou lidar com isso aqui? Eu vejo que a forma mais eficiente, a gente fala assim, eu vou concentrar no processo. Eu falo com os meus alunos, a gente não vai lá fazer a prova para passar. A gente vai fazer a prova, fazer a melhor prova que a gente pode na situação que a gente tem. A aprovação é consequência. Nossa, errei um gabarito. Tá, então e os outros? Então, os outros eu tenho controle nisso aqui. Tá. E aí a gente vai cuidando. Quando eu sei que eu fiz a minha parte, eu consigo ter muito mais segurança de que eu tô no caminho certo. Ufa, e isso é muito importante, né? Eu acho que a gente tendo esses métodos e esse conhecimento, independente de que ano que a pessoa está estudando, se ela tem esse acompanhamento, ela fica mais segura na hora da prova. Fica. E aí a confiança faz com que ela consiga fazer a prova com mais atenção. Ela gabarita. Ela gabarita. Ninguém segura. Aí ninguém segura. E tem muitos treineiros nesta época também que querem só saber como funciona. Eles também sofrem? Sofrem. Não deveriam. Se a gente olhasse o erro como oportunidade de aprendizado, ele ia falar, eu vou lá fazer a melhor prova que eu posso e vou sair disso aí mais forte. Agora, eles vão já achando, se cobrando, se comparando. Esse é um fator que pesa muito, viu, Samira? A comparação. E a gente vive numa sociedade, num momento que a comparação é muito injusta. Na minha época, eu me comparava com as pessoas da minha sala, que já era ruim. Agora, eles se comparam com milhões de pessoas do Instagram. E não importa, se a pessoa acordou às 5 horas da manhã, tem alguém que acordou às 4 e com já certeza. fez um simulado. Né? Você falou das redes sociais e isso é bem interessante. Porque tem relatos, né, de estudantes que passaram em 1º, 2º, 3º lugar exatamente porque se dedicaram ao estudo e desligaram as redes sociais. Sim. Saíram de todas. Isso acaba sendo bem interessante, porque há uma concentração
Sim. Não é, quando a gente tem, por exemplo, algumas cartilhas de aprovados, não é o que a maioria faz. Então, quando a gente olha, por exemplo, tem uma cartilha dos aprovados em medicina na USP Ribeirão Preto. É bem interessante. Aí, o que a gente vê? Que mais de 70% dormia, pelo menos 7 horas por noite. Ok. Que tem uma cartilha da UFOP também, né? A maioria fazia atividade física. E aí tem essa pergunta sobre as redes sociais. A maioria reduziu as redes sociais. Alguns realmente saíram, excluíram, mas a maioria reduziu. Mas eu vejo que a gente gerenciar a rede social é um jeito da gente gerenciar as emoções também. Também, né? Então a gente fica refém, né, Samira? Tá, isso vale pra tudo, né? Até pra gente que tá aqui Demais. batendo papo, não é? O que é o projeto Vem Med? O projeto Vem Med é um programa que eu acompanho os alunos nesses 5 pilares. Então, tem alunos que fazem cursinho, que estão na escola, que estudam e trabalham. Mas aí tem um acompanhamento bem próximo para montar um cronograma, estudar de forma ativa e a gente vai acompanhando ali durante esse processo, durante o ano. E a gente já viu o que é estudar de forma ativa, né? E é muito e bom. É bem interessante. Eu acho que é o pulo do gato tá aí, né? Sim, porque às vezes ele está fazendo muita coisa, mas ele está inseguro. Então, é exatamente para ter esse acompanhamento, esse direcionamento para ele saber, eu estou no caminho certo e eu não estou sozinho. E no seu Instagram, ou não sei se você tem um site ou outras redes, você trabalha com todo esse método diretamente com os estudantes e eles participam com você? Fala um pouquinho disso. Principalmente no Instagram e no YouTube também. O Instagram é @SabrinaOliveiraBH e tem o YouTube, né, que é Sabrina Oliveira. E aí eu trabalho várias orientações para esse momento pré-prova, pós-prova e durante o ano também essa questão dos estudos, porque tem muita gente perdida e muita gente se sentindo sozinho. Aí você tá lá para dar apoio para eles e ensinar. A neurociência, ela acaba trazendo muitas técnicas interessantes, né? E muitas respostas de como funciona a nossa mente. Sim, e é muito interessante, Samir, porque parece que é algo novo, mas a gente volta lá para o que os nossos pais falavam. Você tem que dormir, você tem que comer, tem que fazer atividade física, tem que fazer revisão. Mas é interessante, porque muitas vezes o estudante estava ali perdido, querendo fazer tudo de tudo. E ele fala, não, agora eu descobri aqui, agora eu tenho um argumento, eles me chamam de Sassá. Agora eu sei que a Sassá falou que eu tenho que dormir, e aí segue aquilo ali, e aí vira outra pessoa. Que aí ele faz um cronograma próprio. Sim. De acordo com o dia a dia dele. Isso. Depende do horário que a pessoa estuda, né, gente? Depende dos afazeres que ela tem, além de estudar. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida, mas que é importante dormir, fazer atividade física, porque também oxigena o cérebro, né? Muito. Eu acho que isso é uma questão também bastante importante. Tá acabando o programa. Quero que você deixe aqui uma mensagem para os nossos ouvintes e convide para poder acessar o teu canal para que a gente possa também dar apoio para você que está aí do outro lado, querendo passar no Enem, passar no vestibular. Então, meu recado aqui para quem é vestibulando, para quem é pai de vestibulando, parente de vestibulando, é que agora é hora da gente chegar a fazer a melhor prova que a gente pode na situação que a gente tem. Não é hora de pensar do que ficou para trás ou o que pode acontecer. É hora de ir lá, lutar por cada questão, fazer bem feito, que você vai ter orgulho desse caminho. Se quiser me acompanhar no Instagram, @SabrinaOliveiraBH, eu tenho várias orientações para esse momento de pré-prova, prova, pós-prova, que é tenso, e eu tô com você. E boa prova para quem vai fazer. Tá aí uma professora que te dá apoio, né? Mesmo não te conhecendo, isso é importante. E isso vale para concurso também, né? Vale quando também. Eu estudo para concurso, quando eu estudo para processo seletivo, eu acho que a gente aprendendo o método, a gente consegue alcançar as boas notas que todos querem. Exatamente. Verdade. Obrigada, Sabrina. Obrigada, um prazer. Sucesso, bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Gostei de te conhecer. Sabrina BH, de Belo Horizonte, tá, gente? É o Instagram da Sabrina. No YouTube é Sabrina Oliveira? Isso, é no Instagram Sabrina Oliveira BH. BH também, Isso. Sabrina Oliveira BH. Obrigada, viu? Sucesso Obrigada. para você. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Lembrando, é só seguir a Sabrina Oliveira BH para passar no Enem, passar no vestibular e vamos que vamos. Um beijo, gente.